Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Dia 18 de junho de 2025, tivemos uma decisão muito importante do Banco Central que impacta diretamente o mercado financeiro e o bolso também dos investidores. O Copom elevou a taxa básica de juros, a Selic, para 15% ao ano, alcançando aí o maior patamar desde junho de 2006. E essa foi a sétima alta consecutiva desde setembro de 2024, quando a taxa Selic estava em 10,50%. Hoje a gente vai analisar os fundamentos por trás dessa decisão, tentar entender também as perspectivas para os próximos anos e também, principalmente, identificar os melhores oportunidades de investimento para nós investidores nesse cenário atual. Então, nesse vídeo a gente vai abordar 3 pontos principais e motivos técnicos também para essa alta e por que a taxa de juros deve permanecer elevada por um tempo mais prolongado, apesar das expectativas do mercado serem que os juros comecem a baixar aí nos próximas reuniões do Copom. Então, nesse vídeo a gente vai analisar quais estratégias de investimento se tornam mais atrativas para nós investidores, principalmente os iniciantes que ficam um pouco perdidos com toda essa questão da manobra da taxa de juros e também, como sempre, eu vou trazer aqui dados concretos e de fontes oficiais e análises também que eu ouvi aí de muitos especialistas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e não quer perder nenhum vídeo que eu faço aqui toda semana, já se inscreve no canal para fazer parte da nossa comunidade. Se esse vídeo agregar algum conteúdo para você, deixe o seu like para fortalecer o vídeo também e vamos lá para o conteúdo. O Comitê de Política Monetária decidiu por unanimidade elevar a Selic de 14,75, que era o patamar anterior, para 15% ao ano, um aumento de 0,25 percentual. O comunicado do Banco Central trouxe uma sinalização muito importante e esta sim deve ser a última alta do ciclo atual. O comitê indicou que vai examinar os impactos acumulados do ajuste já realizado anteriormente, antes de tomar novas decisões de ajustes para a taxa de juros. Então, só para a gente contextualizar esse vídeo, enquanto o Brasil opera com juros de 15% ao ano, os Estados Unidos mantêm uma taxa média entre 4,25% e 4,50%. A zona do euro também está em torno de 3,5%. Então, essa diferença reflete muito nas particularidades da economia brasileira. E os 3 fatores que justificam essa questão da política monetária são: o primeiro, a questão, gente, do cenário inflacionário. Então, o IPCA acumulado já está em 5,32%, acima do teto da meta que era de 4,5%. Então, as expectativas do mercado, tanto para o ano de 2025 quanto para o ano que vem de 2026, estão em média de 5,2% a 4,5%, respectivamente, ainda distante da meta de 3%. O segundo ponto é a questão da atividade econômica. Os indicadores mostraram o dinamismo do mercado de trabalho. Temos também a questão do crescimento do PIB, mesmo não sendo uma questão orgânica ou não, a gente tem esse dado no primeiro trimestre e temos também a questão da expansão do crédito em patamares historicamente elevados. Então, esse aquecimento acaba pressionando os preços e assim gerando mais inflação. Em terceiro lugar, não menos importante, temos as questões fiscais do país, né? A percepção de risco fiscal tem um impacto direto nas expectativas inflacionárias e também na precificação dos ativos brasileiros. Então, exige uma política monetária muito mais restritiva e contracionista também. E se você não entende o que é a política monetária contracionista, é justamente a ação de contrair, ou seja, de reprimir para que isso não continue a fluir de fato. Então, quando o Banco Central aplica esse tipo de taxa de juros tão alta, a intenção é justamente frear o consumo para que a inflação diminua e assim os patamares fiquem mais perto ali da meta que eles traçaram. E agora vamos analisar a questão das perspectivas para o longo prazo. Provavelmente, segundo todas as matérias que eu li aí, os especialistas financeiros estão bem divididos em relação a isso,
mas muitos dizem que essa taxa Selic ela deve permanecer alta por um tempo mais prolongado. E é aqui que a gente precisa entender a questão da dinâmica fiscal brasileira. E segundo o relatório Prisma Fiscal, que consolida as expectativas do mercado, e a projeção para o déficit primário de 2025 é de 74,7 bilhões de reais. Dê uma olhada bem nesses números, pessoal, que é uma piora em relação aos anteriores, 72,7 bilhões, ou seja, a dívida está aumentando, né? Já não basta ela ser gigantesca, ainda está aumentando. Então, para 2026, o ano que vem, essa expectativa já é de aumento para 81,4 bilhões. A instituição fiscal independente do Senado que faz essa análise estrutural que eu estou trazendo aqui, esses dados para vocês, ele se preocupa porque o Brasil possui um orçamento muito engessado. Então, praticamente todas as despesas acabam sendo obrigatórias. E para a gente ter uma dimensão e para você entender com mais facilidade o que eu estou dizendo aqui, eu vou trazer um gráfico aqui para vocês tentarem entender. Em 2024, o déficit nominal do país foi de 988 bilhões de reais, sendo que apenas de todo esse valor, 18 bilhões foram gastos primários, ou seja, só 18 milhões é que foram investidos em saúde, educação, previdência. O restante de todo esse valor que eu falei para vocês, ele é destinado somente ao pagamento de juros da dívida, ou seja, é como se o país estivesse vivendo do limite do cheque especial do banco. A dívida está tão grande que a única coisa que ele consegue fazer é pagar os juros. E a dívida principal fica para depois. Então, isso acaba criando um ciclo que se retroalimenta, se é que vocês me entendem. Questões fiscais, maior percepção de risco, juros altos, maior custo de dívida, piora fiscal. Gente, é um desafio estrutural que não tem solução no curto prazo, infelizmente. Então, com base em tudo isso que eu trouxe para vocês, as projeções do mercado consolidadas lá pelo relatório Foco indicam que em 2025 a Selic vai ser de 14,75%, 2026 vai para 12,50%, depois vai para 10,50% e chegando em 2028 a 10%. Lembrando que esse é um cenário extremamente otimista. E isso significa, pelo menos, gente, mais 3 anos com juros em 2 dígitos. Então, o que tem de implicações e como que isso vai impactar a nossa vida e também as estratégias de investimento, isso eu vou trazer tudo aqui para vocês. Mas por que eu disse otimista? Justamente porque no momento a gente tem um governo no poder que, diferente de ser contracionista, ele é um governo extremamente expansionista, ou seja, o governo vai gastar tudo o que puder para tentar se reeleger, e isso ele faz com manobras populistas, ou seja, oferecendo vários benefícios para as pessoas de baixa renda para tentar aí uma reeleição nas próximas eleições. Então, se você é eleitor e vota, bora ficar de olho e não se esquecer de tudo que está acontecendo. Mas independente de qualquer cenário, nós somos investidores e vamos sim conseguir tirar uma casquinha de toda essa situação, mesmo ela não sendo tão boa assim. Então, com esse cenário, vamos começar por algumas oportunidades que eu vejo, que eu separei aqui para vocês. Lembrando que nada disso é recomendação de compra ou venda de ativo, gente. Se lembre que é somente um estudo e cada investidor aqui precisa analisar o que cabe no seu perfil e no seu bolso também, tá bom? Mas vamos lá, então, começando pela renda fixa. Então, eu vejo muitas oportunidades na renda fixa com esse cenário atual da taxa Selic a 15%. Então, eu vou apresentar aqui para vocês uma simulação bem prática, vou colocar aqui na tela para vocês verem. Eu trouxe aqui 4 ativos, eu trouxe até a questão da poupança. Eu sei que todo mundo aí tem aversão à poupança, mas às vezes tem pessoas que estão começando nos investimentos e não se sentem seguras nem para investir na renda fixa. Então, até você que está começando a ter segurança em investir, vai guardando dinheirinho na poupança, mesmo que não renda nada, mas não demora muito para começar a investir e ganhar dinheiro realmente. Eu trouxe aqui a poupança e eu trouxe o valor de 10 mil reais. Então, a gente vai analisar esse valor total de 10 mil investido em um ano e a gente vai conseguir ver aqui o diferencial de rendimento nesses 4 ativos financeiros de renda fixa que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, primeiro, gente, é a poupança, que renderia
renderia 10.729, depois seguido de Tesouro Selic, que renderia R$ 11.161, depois o CDB 100% do CDI, que renderia 11.167, e por último aqui a LCA, que rende 90% do CDI, como vocês conseguem ver. Agora, ainda no campo de renda fixa, a gente tem a questão também do IPCA+, que eu não trouxe na primeira análise, mas é uma das principais recomendações do mercado e dos analistas, segundo o material que eu pesquisei aí em várias casas de análise. Então, com a inflação acima da meta, esse título de IPCA+, ele oferece uma proteção contra a alta dos preços, ou seja, contra a inflação, combinando uma taxa fixa com a variação do IPCA. Então, isso é extremamente importante para quem busca segurança e também um alto rendimento, mas lembra que você precisa aguardar até o final do vencimento desse título para que você possa resgatar o dinheiro, ou você faça marcação ao mercado, que é algo para investidores aí com um pouco mais de conhecimento, certo? Agora, já para quem busca liquidez, a questão do Tesouro Selic oferece uma rentabilidade de 100% da Selic, mais uma taxa adicional com a liquidez diária e a garantia do Tesouro Nacional. Então, é um valor que você consegue retirar. Muitas pessoas e muitos investidores utilizam isso para guardar ali parte da sua reserva de emergência, que eu acho bem interessante também. Então, uma oportunidade muito interessante que eu vi também nas casas de análise e que estão recomendando a questão dos títulos pré-fixados, porque eles têm as taxas atuais bem elevadas e é possível travar esses patamares de taxa com um potencial para você se beneficiar desses ganhos no longo prazo, quando realmente a taxa de juros começar a cair. Agora, já partindo para a renda variável, alguns setores se beneficiam mais com essa questão da taxa de juros altas, tá? E o primeiro setor que vai se beneficiar muito é o setor bancário. Então, bancos como Itaú, por exemplo, Caixa, Banco do Brasil e tantos outros bancos que a gente tem aí, eles vão se beneficiar com os spreads bancários, que são maiores no ambiente de juros elevados. Então, isso beneficia muito os bancos. Outros setores também que devem se beneficiar com a alta de juros são as seguradoras, porque elas têm a maior rentabilidade das aplicações que elas têm de reservas técnicas. Então, com essas reservas delas aplicadas a essa taxa de juros tão alta, elas acabam se beneficiando com esse valor extra que entra como caixa para elas. Então, realmente, esse setor aí deve se beneficiar. O outro setor também é a questão de utilities, como empresas de energia. Então, a gente tem Eletrobras, tem Copel, tem CEMIG, tem uns vários tipos de empresas. Estou trazendo aqui algumas empresas também que eu não tenho na carteira, porque muitas pessoas têm outros ativos, então estou dando alguns exemplos aqui, mas lembrando que você precisa estudar e ver qual se encaixa melhor na sua carteira, mas elas devem oferecer dividendos mais atrativos e receitas também mais reguladas, né, gente? Proporcionando maior previsibilidade aí para você, investidor. Outro setor também que deve se beneficiar ainda na renda variável, mas para o setor de ações, é a questão da Petrobras, tá? Porque além dos dividendos elevados, ela acaba oferecendo também proteção cambial e exposição no setor de commodity, mas lembrando que commodities é cíclica, então é para quem tem estômago. Agora, já nos fundos imobiliários, a gente tem uma estratégia mais para longo prazo mesmo, para quem gosta de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, gente, eles sofrem uma pressão muito grande no curto prazo, sim, com juros altos, mas oferece oportunidades aí de entrada para o investidor que pensa no longo prazo. Então, se você já tem fundos de papel na carteira, provavelmente você vai se beneficiar com essa alta de juros, porque as cotações devem subir um pouquinho e também os dividendos podem ser um pouco maiores. Já para os fundos de tijolos, podem oferecer uma oportunidade de entrada, lembrando sempre que é para o longo prazo, até porque eles têm patamares agora mais descontados. Mas é importante lembrar, gente, que o mercado ele sempre precifica cenários futuros, então ele faz isso de forma antecipada, certo? Então, mesmo com a Selic subindo lá para 15% ao ano, a curva de juros já está incorporando expectativas de corte a partir de 2026. Então, se você já estava comprando títulos públicos, você consegue ver que eles já estão caindo ali os seus patamares. Então, com essa expectativa de curva dos juros futuros, como eu expliquei para vocês, isso vai criar sim uma janela de oportunidade para
quem consegue se posicionar de forma adequada, tá? Nos títulos pré-fixados, nas estratégias que vão se beneficiar dessa queda de juros que vai acontecer aí no futuro. Então, mesmo com toda essa atratividade que eu falei aqui para vocês, manter a diversificação é extremamente importante. Vocês vão ouvir aí que tá tendo raio agora e trovão aqui, gente, tá chovendo, tô torcendo para não acabar a luz enquanto eu gravo o vídeo, mas vamos prosseguir aí, se vocês ouvirem o barulho, é a chuva lá fora. Então agora vamos só consolidar os principais pontos aqui dessa análise que eu trouxe no vídeo para vocês. Então primeiro, gente, é que a Selic a 15, ela vai refletir sim muitos desafios estruturais, principalmente para a economia brasileira que vai sofrer, tá, no âmbito fiscal e que deve permanecer em patamares elevados por tempo um pouco mais prolongado. Segundo, que esse cenário ele cria oportunidades históricas tanto na renda fixa, especialmente naqueles títulos que eu expliquei aqui para vocês. Terceiro, na renda variável, o foco também deve estar nesses setores que eu falei para vocês que se beneficiam da alta de juros, então bancos, seguradoras, utilities e algumas empresas que são cíclicas também. E quarto, a estratégia do portfólio bem estruturado e também pode sim transformar aí a sua carteira de investimentos e trazer uma maior rentabilidade se você souber aproveitar e aportar nas empresas corretas. Então, pessoal, é fundamental que vocês entendam que sempre envolve riscos. Todo tipo de investimento envolve riscos e cada pessoa deve analisar o seu perfil e também os seus objetivos antes de tomar qualquer decisão, beleza? O cenário atual oferece essas oportunidades que eu mostrei aqui para vocês no vídeo, mas também existe muito conhecimento e planejamento da parte de cada investidor. Então, se essa análise aqui foi útil para vocês, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de acompanhar aqui os aportes que eu faço toda semana. Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado por assistir. A gente se fala e se vê no próximo vídeo, gente. Tchau!